Salut todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma aula do Français avec Clé. E na aula de hoje vamos estudar os contractés. Podemos dizer em francês, les articles contractés. E como podemos defini-los? C'est la jonction de la préposition a ou de avec les articles définis. Ou seja, é a união, é a junção da preposição a ou de com os artigos definidos. Veremos aqui os dois casos, tanto a junção com a preposição a, quanto a junção com a preposição de. No final do vídeo vai ser com a preposição de, então assistam até o fim. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte para dar uma força aqui pra gente. Vamos começar com a preposição a. Vamos fazer uma pequena matemática aqui. A plus lá, ou seja, preposição a mais o artigo lá. A plus lá, a lá. A plus lo, o. A plus L apóstrofe, a L apóstrofe. A plus le, o. Então, o com X, o sem X. Ótimo. Mas como podemos usá-los no dia a dia? Eu vou dar aqui para vocês hoje 3 situações que vocês podem usar esses contractés com a preposição a. Veremos a preposição a mais à frente. Só uma aula com a preposição a, com a preposição de. Então, veremos inúmeras situações. Mas hoje é só para começar a desenvolver a comunicação. Vamos lá. Com o verbo aller. Já temos até uma aula aqui no canal com o verbo aller. O verbo aller quer dizer ir. Então, se eu falo assim, nous allons au supermarché, nós vamos ao supermercado, ils vont à la boulangerie, eles vão à padaria. Nous allons au supermarché, a estrutura seria assim, nous allons à plus le supermarché. Ou seja, a preposição a acompanhando o verbo aller e le acompanhando, aqui é o artigo definido, acompanhando o substantivo supermercado. Mas eu vou deixar separado assim? Não. Vamos uni-los. Então, nous allons au supermarché, porque essa união resulta em o. É um contracté que vai modificar. Ótimo. Ils vont à la boulangerie. Eles vão à padaria. Então, ils vont à la boulangerie, preposição a acompanhando o verbo aller, e lá, artigo definido, acompanhando aqui boulangerie, feminino. Aqui não vai modificar, não vai ter uma transformação, mas é considerado um contracté. Geralmente usamos contracté com a preposição a para comércios no geral, supermercado, padaria, açougue, livraria, loja, enfim. E lugares grandes. Quando eu falo lugares grandes, é um pouco vago, mas eles definem da seguinte forma. Lugares grandes têm um grande fluxo de pessoas. Universidade, aeroporto, parque, biblioteca, por exemplo. Então, são lugares grandes que têm um grande fluxo de pessoas. Eu posso dizer, je vais à l'université. Je vais à l'université, ou seja, universidade aqui, pensa em um lugar grande, que tem um grande fluxo de pessoas. Je vais à l'université. Ótimo. Vamos ver uma outra utilização aqui, um outro uso dos contractés com a preposição a, com o verbo être. O verbo être no contexto de localização. Localização. Por exemplo, vous êtes au parc. Ou seja, vocês estão no parque, então você está no parque se for singular. Vous êtes au parc. Localisation. Ou então, je suis à l'école. Je suis à l'école. Estou na escola. Je suis à l'école. Localização com o verbo être. Um outro verbo também que nós podemos usar é o verbo jouer. Jouer em francês nós podemos usar para tocar um instrumento, por exemplo, jogar, brincar, jogar aqui no contexto de esporte, por exemplo. Então, usamos o verbo jouer com os contractés, usando a preposição a para esportes e jogos no geral. Então, se eu falo assim, tu joues au tennis. Você joga tênis. Tu joues au tennis. Ou tênis. Tênis masculino, então o tênis. Il joue aux cartes. Il joue aux cartes. Eles jogam cartas. É um jogo no geral aqui. É um jogo. Tênis, esporte. Carta é um jogo. Ótimo. Mas se fosse com instrumento de música, aí seria diferente. Seria com a preposição de. Então, por exemplo, se eu falo je joue du piano, ou seja, eu toco piano. É um outro caso aqui. Então, essas 3 situações você pode usar os contractés com a preposição a.
Há outras? Sim, há outras situações que vocês podem ver no exercício que eu vou deixar aqui para vocês no PDF. Vocês podem baixar, fazer as atividades, ver outras situações. Vamos ver agora com a preposição de. Vou fazer também uma matemática aqui. Preposição de com os artigos definidos. Ficando assim. De plus la, de lá. De plus lo, du. De plus L', de L'. E de plus le, de. Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado com o som. De plus le, de. É mais aberto. Com S é mais aberto. De. Só a preposição é de. Um pouquinho mais fechado. De. Como podemos usá-los? Veremos também na aula de preposições inúmeras situações com a preposição de. Porém, hoje eu quero focar com vocês apenas um caso. Esses contractés com a preposição deles podem ser chamados de partitifs. Partitifs. Eles dão um contexto de uma quantidade indefinida de algo, geralmente usado com o verbo manger e boire, comer e beber. Por exemplo, se eu falo assim, nous mangeons du pain, nós comemos pão. Aqui eu disse a quantidade? Não. Mas em francês eu preciso colocar um partitif. Aqui eu fiz uma tradução, eu não coloquei nada em português. Nós comemos pão. Mas no francês eu preciso colocar esse partitif, porque dá para dar um contexto de uma quantidade indefinida, uma parte de um total, de um todo. Então, nous mangeons du pain. Um outro exemplo. Il boit de la bière. Ele bebe cerveja. Não sei quanto de cerveja. Il boit de la bière. De lá porque bière é feminino. Du porque pão no caso, é masculino. Felipe, mas se eu coloco quantidade específica, eu vou continuar usando esses partitifs? Não. Eu uso apenas a preposição de. Se eu falo assim, ó, il boit 1 litre de bière. Ele bebe 1 litro de cerveja. Ou então se eu falo assim, ó, nous mangeons 2 kilos de pão. 2 quilos de pão. Coloquei quantidades definidas, eu coloco simplesmente a preposição de. De. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Se eu vou falar assim, eu como pizza. Eu como pizza. Je mange de la pizza. Eu não disse a quantidade. De la pizza. Então, usei aqui um partitif, tá? Eles são considerados partitifs porque eles dão um contexto de quantidades indefinidas. Eu disse principalmente com o verbo manger e boire, tá? Há outras situações também. Agora, pessoal, é colocar em prática. Então, baixe o PDF, faça as atividades e se você gostou, curte e se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.